Falar do Skylink, mano. Como é que começou isso aí? Então, mano, o Skylink é um movimento de rua, entendeu? Eu gosto de falar desse nome, porque eu não gosto de ficar falando que é de igreja. Porque a nossa ideia é de uma certa forma, tentar desvincular essa ideia de tudo ser preso na igreja, no caso, igreja-templo. Porque a igreja tem outro significado e tudo mais, mas eu tô falando de igreja-templo, de botar um nome, botar uma denominação, tipo Assembleia de Deus, Universal, Batista, não. Tá desconectado disso tudo, A gente não tem uma igreja, não tem um pastor que comanda a gente é autônomo, a gente é do nosso jeito, a gente vai lá e faz... um grupo que... Mas mesmo assim tu é o líder deles, né? Então, é eu e tem mais um... no momento eu tô sendo o líder, tem mais um garoto também que tem comigo que tá desde o início, então nós dividimos essa liderança aí. Só que, mano, tá meio puxado pra todo mundo, né? Trabalho, todo mundo correria. Isso é foda. Durante um tempo a gente tá um pouco em baixa, entendeu? Esse ano a gente não foi tão ativo assim. Só que a gente se reuniu, a gente fez os nossos encontros. A gente tá tentando fazer outro agora no Natal. Ainda estamos tentando ver a data. E é mais ou menos isso. Voltando à pergunta lá que a gente meio que já foi pra outra parada. Mas nosso movimento é um movimento de rua que começou... Quando eu visitei uma igreja aqui em Austin, e essa igreja foi meio louca pra mim, mano. Eu tive uma experiência meio louca. Não, então... uma experiência meio negativa. Eu sempre fui da igreja. Minha família sempre foi da igreja, meus pais sempre foram da igreja, e meu pai é presbítero, meu pai é líder... na verdade, ele é o diretor de um seminário teológico, entendeu? Meu pai, poucas pessoas sabem, mas meu pai fez bacharel em teologia. Mas ele chega a ser pastor? Não, meu pai faz uma função abaixo do... É presbítero, né? Isso, uma função abaixo do pastor. Só que na Bíblia já é considerado como pastor. Só que ainda tem um pessoal acima dele, então ele é presbítero, entendeu? Sim, sim. Mas ele é o diretor do seminário teológico aqui da igreja, que vocês conhecem e tal. BNJ. Isso, eu não tô mais lá, eu tô em outra, mas quando eu comecei o Skylink, eu tava ali. E eu fui numa igreja e eu tive uma experiência muito estranha. Mas uma igreja conhecida em Austin, não vou falar o nome aí pra... Mas o pessoal conhece. Eu imagino. Acho que, então, a maioria da galera imagina. E muita gente frequenta essa igreja. Ainda mais o pessoal ainda que não tem uma visão muito... É mais pra jovem a igreja. Uma igreja meio preta. Tá dando pista demais já. É meio progressiva as coisas, entendeu? É meio progressiva as coisas, entendeu? Progressivo que tá falando é que a rapaziada faz o cabelo lá. Parada de salão. Eu não vou falar muito não, porque eu acredito que muita gente aqui que acompanha aqui vocês já foi lá, frequentou bastante. E não pode ser uma porta de entrada, não? Tipo assim, conhecer essa igreja e depois ir pra outra. Cara, então... A gente pode entrar nesse assunto também, mas deixa eu terminar, a gente volta nesse assunto aí, porque esse assunto é importante. É muito importante, não esquece. Traz assim com o dedo pra tu lembrar. Então, eu fui nessa igreja e nessa igreja a pregação foi meio estranha. O cara pregou umas coisas meio esquisitas e teve muita música. E a base na palavra, a gente acredita que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Tipo não é assim, ouvir música. Era muita música e pouca palavra. Pouca palavra. Ficava um pouco incomodado com isso quando eu Tu foi lá, né? Tu foi nessa igreja já? Pô, já, mas aí eu já não era crente, não. Então, mas essa igreja focava muito no louvor e tinha muitas pessoas de fora e as pessoas eram boas. Tinham muitas pessoas boas de verdade. Eram umas pessoas boas. A música que eles cantavam não era muito minha vibe. Cara, eu já te vi lá, cara. No dia que eu acabei indo lá, cara. Não lembro. Eu acabei esbarrando lá. Falei, vou nessa igreja aí. Então foi a última vez que eu fui. Porque eu não voltei. Faz mó tempão isso. Foi 2018 a última vez que eu fui. 2018, acho que foi por aí mesmo. Isso. Então, aí eu fui lá, tava muita música, já que você tava me incomodando, a luz apagada e negócio ali, dança e não sei o que. Eu falei, mano, que horas vai começar a palavra? E começou a palavra, tipo, depois de quase 2 horas de culto. E a palavra começou uma gritaria, um falatório, mas falava quase nada. E foi naquilo, e umas palavras que como eu posso dizer? Rebuscada. Não era nem palavra rebuscada, não, era uma palavra como se fosse que, tipo... te incluía no negócio, te deixava meio sensível. Era uma parada meio sentimental. Parecia que eles tinham uma técnica pra tocar seu coração? Não vou falar isso pra não julgar o cara. Eu vou falar então. Tava mais pra discurso político do que pra pregação. Parecia tipo assim, tava querendo mais convencer do que passar a palavra. Exatamente. Parecia que tava usando muita frasezinha de efeito. E você vai ser abençoado. Bagulho de coach, né?
Não é. Era mais ou menos isso. Só que não era só sobre o bem da pessoa, mas eram umas frasezinhas de efeito que o pessoal que é da igreja mais antigo entende um pouquinho, entendeu? Que é aquela frase que quando tu fala aquilo, o pessoal levanta e amém, glória a Deus, aleluia. E tinha muito disso, aquelas palavras que começa baixinho, vai levantando e daqui a pouco, glória! E todo mundo... glória! Isso aí mesmo, é euforia. E não, era o que tava na Bíblia, mas, pô, parecia ser muito vazio, mano. Tô lembrando das coisas que aconteciam. Mano. E era muito vazio. Eu não tiro o fato de que tinha pessoas ali sinceras. E essa era a questão que eu ia entrar contigo. Não tem... O erro de continuar nessas igrejas é o erro que você se acomoda e se acostuma. Que você começa a acreditar que aquilo ali é a verdade e você vai viver aquilo ali pra sempre, entendeu? E tu começa a fazer e propagar aquilo como se fosse uma verdade, sendo que... Vai falar? Sim, mas parece que é uma forma de não deixar o crente contestar, né? Tipo assim, eles estão fazendo daquela forma, tentando te convencer a ficar ali pra não te perder pra outra igreja, alguma coisa assim? Então, tem esse fato também, só que eu acredito que no caso deles ali... é que a maioria aprendeu daquele jeito, continuou levando daquele jeito, sendo que tem muito mais pra viver. Entendeu? Entendi. Eles batem num teto. Tem muita coisa pra viver com Deus e eles batem num teto, entendeu? É muito bênção, é muita vitória, é milagre e esse tipo de coisa, sendo que a vida com Deus não é só isso, entendeu? Tem muita coisa que o cristão, quando tá com Deus, ele aprende, que ele vive, que pode ser um pouco de hipocrisia da minha parte falar isso, porque você fala assim, pô, mas você não é deficiente, você não tem problema nenhum. Só que a vida com Deus não é só milagre, tá ligado? Não é só o cara que é aleijado começar a andar, não é só isso. Tem muita coisa pra viver. E também não é só se acomodar e esperar a bênção, né? Isso, se tu não levantar e fizer alguma coisa também... Sim, pô. Tu pode ser abençoado, mas acho que a probabilidade inclusive, tem uma passagem na Bíblia, que eu não me recordo agora o texto, mas fala o seguinte, que se sua mão te fizer pecar, arranque sua mão. Se seu olho te faz pecar, arranque seu olho. Então, Deus tá falando assim, pra você ir pro céu, é melhor que tu esteja aleijado. Cara. Entendeu? Se a sua perna te faz pecar, é melhor que você não tenha perna. Porque o céu é muito melhor do que andar nessa terra, entendeu? Então, se o cristão vive acreditando que o céu e viver com Deus é melhor do que todas as coisas que eles podem viver aqui, então o milagre vira uma consequência. Tipo, se acontecer, ok. Se não acontecer, ok. Entendeu? Se eu for pobre pro resto da minha vida, ok. Porque tem pessoa que vai pra igreja pensando que vai ser rica. Mas vamos supor que Deus pode fazer tudo. A gente acredita que Deus pode fazer tudo. Eu acredito até vocês que talvez não tenham uma religião. Tu tem, né? Assim, você tem que agradecer pela vida que tu tem agora. Independente do que acontecer contigo. Entendeu? Independente de tudo que acontecer contigo, é motivo pra agradecer. E não ficar enchendo o saco, como supor, enchendo o saco de Deus. Eu tenho. Vamos trocar o disco um pouco. Tipo, tu pode pedir? Pode. Eu peço muita coisa, mano. Eu lembro que uma vez eu orei. Agradecer um pouco também, né, cara? Sim. E não ficar preso só em pedir, entendeu? A gente vê Jesus ali fazendo a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso é uma oração de pedido, pô. Praticamente tudo é pedido. Pai Nosso está no céu. Ok, Pai Nosso está no céu. Santificado seja o nome. Agradeceu a Deus. Aí vem, Pai Nosso está no céu, santificado seja o nome e começa a pedir, ó. Venha a nós o teu reino, mas seja feita a sua vontade. Aqui na terra como no céu, mas o pão nosso cada dia nos dá hoje. Aí, Pai, perdoa. Não sei o que, é só pedido. Sim, mas você vê que é uma oração sensata, entendeu? E naquela igreja, no dia que eu tava ali, parecia que era uma pregação muito de... Só pedir. Não era só o caso de pedir, mas era umas frasezinhas de efeito preso. Tipo assim, vai ter milagre pra caramba, tá ligado? Tipo assim, é só milagre, fica aqui que é só milagre. A sua vida vai ser mudada. E a vida não é assim, pô. É uma ilusão, né? A sua vida vai ser mudada. Você tá passando por isso porque tu tá longe de Deus. Volta pra Jesus agora que você tá triste, como se o crente não ficasse triste, entendeu? Crente é imortal, que isso? Crente não pega a doença, tá ligado? Que é isso, entendeu? A maioria das pessoas que estão na igreja aí que a gente vê, tem gente que é certinha, que vive a parada. Um montão de gente, a maioria é pobre, pô. A igreja é formada de muita gente pobre, pô. Entendeu? E o pessoal continua nesse negócio e é uma coisa de efeito porque o pobre quer ser rico. Então se eu chegar pro pobre e falar que ele vai ser rico, dá certo. É verdade. Então o nego usa disso pra entrar na igreja e ficar fazendo essas coisas, entendeu? Mas aí o que aconteceu? Esse cara fez essa pregação, a pregação tava totalmente errada, mas tinha muitas coisinhas ali que estavam meio desligadas da palavra e que dava pra ver que era uma forçação de barra com frase de efeito. Não, desligado assim... Sem conexão, sem e erro teológico mesmo, entendeu? Tipo, ele usou uma passagem lá sobre
sobre era um homem, um garoto que estava sentado numa janela e Paulo, o apóstolo Paulo, tava pregando. E nisso que Paulo tá pregando, Paulo prega, eu acho que é a maior pregação da história, né? Não sei se hoje teve mais, mas naquela época da Bíblia, pelo menos, Paulo começa a pregar à noite e vai até de manhã, então fica a madrugada inteira falando, entendeu? E Paulo era sensacional. Então, e eles falaram lá disso. Não, mas nesse caso, tem um garoto que tá sentado numa janela e ele cai. Só que em vez de ele cair pra dentro, ele cai pro lado de fora. Eu acho que por causa da gravidade, né? Quando tu tá apoiado, teu corpo vai pra trás. Mas ele falou o seguinte, porque ele tava ligado nas coisas de fora, ele caiu pra fora. Se ele tivesse ligado nas coisas de dentro, ele ia cair pra dentro. Eu falei, que é isso? Qual é a base pra isso? E o cara caiu pra fora, só que ele caiu, acho que, não lembro agora, mas eu acredito que foi 3 andares. O cara caiu e morreu. Nisso que ele morreu, o Paulo desce lá e ora por ele, ele volta à vida. E o que Paulo faz? Em vez de ficar lá celebrando que o cara ficou vivo, não. Paulo sobe e fala, vamos continuar a pregação aqui. Entendeu? Então até Paulo mostra... na própria pregação, o Paulo já meio que deu um esporro no cara que tá pregando hoje em dia. Entendeu? Porque ele fala assim, você tem que ficar ligado nas coisas de dentro. Porque quando você fica nas coisas lá de fora, você cai lá pra fora. Tem um sentido, mas tem um sentido de que... Mas não tem base teológica pra ele falar isso. Entendeu? Porque... Faz sentido, mas se ele falou besteira, tipo assim, ele interpretou mal aquilo ali, do jeito que tava escrito, sim, né? E ele começou a focar muito na parte que, tipo, você tá vivendo lá fora, as coisas vão dar errado pra você porque você tá vivendo lá fora, você vai cair pras coisas lá de fora, não sei o que, não sei o que. Você tem que ficar aqui dentro, que aqui dentro as coisas vão ser boas, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falei, poxa... Ué, mas tem um momento que tu tem que sair da igreja pra fazer tuas paradas. Não, aí tu tá na terra, mas tá o caso que ele tá falando lá de fora, no caso que ele tá vivendo lá de fora, não é fora da igreja templo, mas é vivendo fora da vida com Deus, entendeu? Então não tem essa. Mas tipo assim, a gente é ser humano, a gente tá na terra, certo? Tem vários momentos do nosso dia mesmo que tu vai viver fora daquilo ali, vai conversar sobre alguma coisa que não... Tá ligado? Que eles acham errado, fazer alguma coisa. Sim. Escutar música que não é gospel. Pô. Então, isso aí é outro caso que a gente pode entrar também, até porque nem todas as músicas que eu faço são gospels. Gospel, nem sei falar isso, eu nem gosto do termo gospel, mano. O termo gospel é totalmente mercado. Tá ligado? Música gospel é mercado. Mercado gospel. Entendeu? Acho que isso é estratégia dele, é estratégia. Pra poder lucrar mais, né? Não, e virou um mercado mesmo, tipo, mercado gospel, é verdade. Eu não gosto do gospel. Acho que nos Estados Unidos o mercado gospel não é só ligado com religião, é um modelo de música. Não sei. Nunca parei pra olhar. Mas, na verdade, lá o que rola isso é o tal do worship, que é uma nova tendência que tá chegando aí. Tá chegando, não, já tá há um tempo já. Eu acredito que já, se Deus quiser, tá saindo. O que é? Porque o worship em inglês significa adoração. Então eles criaram uma música pra adorar. Então isso já é meio complexo, né? Que o cara usa uma música, que aquela música é a música de adoração. Então as outras músicas deixaram de ser música de adoração. Então eles criaram uma música, uma fórmula de música de adoração. Então é com um padzinho lá. Voz de anjo cantando. Meio lírico, né? E os caras cantam aquelas músicas lentas, em inglês. E do nada vai subindo e bateria. Blum, 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 e deixa só a igreja cantando. E aquela música que toca no coração que o pessoal canta assim, ó. Aquelas músicas que o pessoal canta com o braço aberto. Essa é o worship. E é sempre a mesma coisa. E a música tem 8 minutos já, e repete a mesma coisa. Repete a mesma coisa. É aquilo que a gente tava falando da palavra também, pô. Tipo, igual naquele dia que a gente foi lá te assistir na igreja do meu tio, eu tinha falado pra ele, né? Tipo, eu não sou do reteté e tal, não sou tão animado quanto vocês e tal. Mas me afasta um pouco ser assim, tá ligado? Parece um padrão. Todo lugar que eu vou tem um padrão. Você fala igual aquela pessoa, todo mundo tá falando igual, tá ligado? Sim. Tu não tem a tua verdade. Mas era esse o assunto que a gente tava lá, que eu toquei lá no início, sobre que as pessoas se acostumam com o meio que elas estão, né? Tem uns estudos que falam que a gente é o espelho e a gente é igual mais ou menos às 7 pessoas que a gente convive, entendeu? A gente vai ser parecido, entendeu? E querendo ou não, é verdade, pô. Se você conviver perto de pessoas inteligentes que gostam de estudar, você vai começar a estudar. Se você conviver perto de pessoas que leem muito, você vai querer ler, porque você vai ficar... Pô... A referência mais próxima ali é a que importa mesmo. Pessoa que trabalha, tu vai querer trabalhar, pô. Seus amigos, todo mundo sai sempre. Tu fala assim, pô, tem que ter meu dinheiro pra sair, pô. Entendeu? Todo mundo ouve rap, eu vou começar a ouvir o rap, tá ligado? Então, é um meio. E conforme o tempo, as pessoas vão ficando naquele meio e elas não conseguem se desprender. Então, tem, sim, uma cultura, que é a cultura da Assembleia de Deus. Tem a cultura da Batista. Quando o pessoal fala da presbiteriana, vocês não vão entender, mas o pessoal que talvez tá assistindo, o pessoal fala, a igreja fria, o gelado. Tu chega lá, tu vai morrer congelado. Porque os caras são assim, ó. Com o que meu pai faz, né? A presbiteriana? Não, eu não vi seu pai pregando. Mas no dia que eu fui lá na igreja dele, a igreja dele é meio quente.
Entendeu? A igreja forte. dele, mas ele é diferente da igreja. Então, sim, a presbiteriana ela é muito teórica. Eles chegam e falam assim, vamos abrir em tal lugar, e pá. E tipo, é quase uma palestra, é um estudo, entendeu? Tem pregação que é mais incisiva. E foi o caso dessa pregação do dia que eu fui. Só pra terminar essa história. Quem já tá indo. Fala aí, continua. Quando acabou a pregação, ele fez o apelo. Não sei se vocês sabem o que é apelo. Apelo é pedir, né? Apelo é pedir. Isso e no lá caso, na igreja. Na igreja. E o apelo dele é apelo pra quem quer aceitar Jesus. Eu não gosto nem muito desse termo, aceitar Jesus, porque tu pega Jesus e fala assim, eu te aceito. Que isso, Jesus? Pô, essa apelação pra aceitar Jesus é chatão, mano. Eu também não gosto muito não, mas eu entendo em alguns casos, entendeu? Eu não julgo as igrejas que fazem, entendeu? Porque eu acho que às vezes tem que... Às vezes tem pessoa que precisa de um convite, entendeu? Tipo assim, pô, essa é a hora. A pessoa já tá presa nessa cultura de que, convidar tipo, tudo quando bem, ele falar que pra aceitar Jesus eu vou lá na frente. Entendeu? Eu não concordo muito com isso, porque eu acredito que a pessoa vai ali na frente e depois do outro dia já acabou. Eu acredito que o aceitar Jesus é quando a pessoa vai um dia, depois vai de novo e falou assim, essa pessoa aceitou de verdade, cara. Já foi uma semana direto e não parou de ir, que isso? Então ela, pô, convidar tudo bem, viado, mas teve uma vez que quase insistiram pra eu foi aceitar, nesse dia. Cara. Não sei se foi nesse dia, mas nesse dia ele ficou, tipo, uns 10 minutos. Uns 10 minutos falando, chamando. Só que eu falei, mano, não é possível. Não é possível que cada vez que ele chamava, ia, levantava um e ia. Levantava outro e ia. E no total, eu contei. Eu fiz questão de contar. Porque eu tava indignado querendo ir embora. Eu fiz questão de contar. E tinha 26 pessoas que tinham aceitado Jesus. Pô, mas aquela igreja ali vai uma porrada de gente, né? Vai muita gente lá, cara. Eu não sei de qual igreja você tá falando, não falei igreja nenhuma aqui. Mas, todo mundo aqui, nós três aqui sabemos. Mas então, mano, 26 pessoas, pô. E tipo, eu tive uma atitude meio julgadora naquele dia. Eu falei, pô, eu quero ver quantos vão ficar daqui a 5 anos. Cara, isso é matemática básica. 26 pessoas num dia só quer dizer que aquelas que já aceitaram, elas estão saindo, tá ligado? Ou aquela igreja tinha que estar lotada. E em 4 cultos tinha que ter 100 pessoas. Tipo assim, eles são muito bons pra trazer gente pra igreja, mas pra manter... Essa que é a questão. Não consegue, né, cara? E essa que é a questão. E foi aí que eu pensei, falei assim, com essa pregação, com esse culto, os caras conseguiram trazer 26 pessoas, o que não faria uma pregação boa e uma reunião boa? Eu falei, então vamos pra rua, pô. Vamos pra rua. Onde a gente vai fazer? Tentei arrumar um quintal pra gente fazer. A ideia era fazer em casa, fazer uma parada meio orgânica mesmo, chegar violão, carrom, todo mundo num quintal, sentado. Simplesão, né? Chinelo. Simples. E chegar... Tu chegou aí no Skylink uma vez? Eu fui uma vez. Simples, parada simples. Sem microfone, sem gritaria, sem nada. A gente pega um estudo e leva pra rua. Então a gente foi... E a nossa ideia era o seguinte, vamos trazer as músicas que eles gostam. Vamos trazer esse worship aí que nem a gente gosta, mas vamos ouvir... pra atrair eles. Quando eles chegar lá, a gente vem igual Esparta, 300, pé no peito, e trazer palavra de verdade, trazer Bíblia e falar de Jesus e pá. E começamos. No primeiro que a gente fez, tinha em torno de 45 a 55 pessoas. A gente lotou. Não, a gente não conseguiu fazer no quintal, porque muita gente começou a confirmar, a gente falou, vamos pra rua. E a gente fez ali na rotatória, em frente a Xodó. Ali onde foi. Tu não quer citar ninguém. Na rotatória, 45 pra 50. Entendeu? As 55 pessoas, porque tinha gente no outro lado da calçada olhando. E nesse dia, no primeiro dia, a gente levou o microfone, levou sax. Mano, fizemos uma parada louca. Tinha 3 violão. Eu pensei que era só pregação ali, só conversa. Começamos o louvor e depois começamos a palavra. Eu trouxe a palavra e toma. Fizemos uma oração e a gente falou assim, pô, 2018 era ano de eleição. Ela falou, toda vez que a gente vem aqui, a gente vai fazer uma oração por nossos políticos. Não vamos dar nome. Isso aí. E a parada é o seguinte, vamos orar pra Deus direcionar. Se a gente acredita que Deus é poderoso, eu quero que Deus direcione os corações pra votar nas melhores escolhas. Nossa mente, né? Não deu muito certo. Podia ser ao contrário também. Orar pra quem estiver lá, tá ligado? Sim, essa é a ideia. E a nossa base era Romanos, se eu não me engano, 8, 12, não lembro agora. Não vou lembrar, posso até procurar aqui na internet depois. Pra não passar vergonha. Não tem necessidade não, mas o que eu ia falar, mano, é que eu gosto do... Ali, é só tu que prega ali? Não, tem outras pessoas que trazem a palavra também. Todo mundo aqui, da mesma pegada que tu?
A maioria, porque... eu gosto de ouvir tu falando, porque parece que eu tô tendo uma aula de história sobre catolicismo. Mas é verdade, pô. Sobre catolicismo, sobre evangelho, sobre cristianismo, tá ligado? Romanos 12:2, que fala assim, não se conformeis com esse mundo, mas transformai através do vosso entendimento, tá ligado? Então a ideia é o seguinte, não se conformar com o que tá acontecendo, e se quiser mudar a partir do entendimento. E é o que muita gente não tá tentando fazer. Porque tu não entende e quer mudar, entendeu? Tu primeiro tem que entender por que tu quer mudar, o que tu quer fazer. Então essa foi a ideia do Skylink desde o início. A gente quer transformar o Steam, mas o que a gente vai fazer? Vamos fazer trabalho social? Não. Vamos entender primeiro a forma que a gente quer mudar. E fazer a tua galera pensar, né? Pra não ficar, tipo assim, tudo bem, tem o termo ovelha, né? Que eu não sei se tu gosta. Não. Mas... Não, porque eu não sou... esse termo é correto. Só que eu não sou pastor, eu não sou nada. Mas não ser uma ovelha cega, tá ligado? É isso. Aquela ovelha que é capaz de gerar o seu próprio pensamento. Seguidor, tá né? Seguidor cego. Então, a ideia foi justamente essa. A gente chegar ali e falar assim, pô... eu peguei dado, mano. Peguei dado na internet, tipo, G1, tá ligado? E peguei dado, tipo, porcentagem de cristãos, qual religião em Nova Iguaçu, eu acho que tava em torno de 75% cristão, protestante ou católico. 75, tá ligado? Então, tipo, vamos supor, o católico segue praticamente a mesma Bíblia que o cristão. Tem algumas coisas ali diferentes. Tem os livros apócrifos, a nossa é a Bíblia Sagrada. A de você não sei se é a Bíblia Sagrada também que põe o nome, mas não lembro. Não importa. Mas a questão é a seguinte. A Bíblia fala que não pode matar, certo? Então não pode matar. Não pode roubar, certo? Não pode roubar. Então o estupro é errado, certo? Bater na mulher em casa é errado. Então beleza. Então vamos trazer esse tema pra dentro do nosso estudo. Sabe por quê? Porque se tem 75% de cristão ou católico em Nova Iguaçu, por que o índice de roubo só aumenta? Tem alguma conta que não tá fechando. Entendeu? Né? Por que assassinato só aumenta? Entendeu? Por que furto de político só aumenta? Se tem 75% de pessoas que dizem seguir a Bíblia, por que tá tudo bagunçado? Mano, é 75%. Você tem noção de que 75%? A gente tá perdendo pra 25%. Será que esses 25% estão fazendo isso aumentar? Não estão, mano. Não, e os 25% também pode ser de outra religião, que também deve ter os princípios básicos de não matar, não roubar, porque não exatamente, é possível, né? Mas tô dizendo da gente. O meu problema, eu falei, não quero bater na religião dos outros não, vamos bater na nossa. Entendi. A ideia é bater na nossa. Porque se crente não pode matar, por que tem crente matando? Aí foi a questão que começou a gente... E nessa época tinha 50 pessoas, 30 pessoas. E todo mundo falou assim, é isso aí, pô. O que a gente tá precisando fazer? A gente tem que evangelizar, começar a mostrar para o pessoal lá fora que tem alguma coisa errada e que eles têm que viver de verdade o evangelho. Vamos lá? Então vamos lá pra fora mostrar que a gente tem que viver de fato o evangelho. Começamos a fazer a ideia, como que a gente vai fazer pra falar isso pras pessoas. E nisso que a gente começou a conversar com as pessoas de dentro, que era o pessoal crente, que tinha acordado, que tava ali com a gente, os 50. Falou, vamos fazer, como que a gente vai fazer? E eu comecei a perceber, sabe o quê? Que daqueles 50, quase ninguém entendia o que tinha que fazer. Entendeu? Então provavelmente é... Sim, mas eles achavam que estavam entendendo. Sim, exatamente. Eles achavam que sabia. E tipo, vamos lá ensinar o pessoal lá fora, só que eles não sabiam. Eles queriam chegar as pessoas falando aquele negócio, aquele clichê. Aquele mesmo velho costume que eles tinham na outra igreja. Provavelmente. Então eles queriam ir lá pra fora e falar, sabe o quê? Jesus te ama. Aquele clichê master. Todo mundo fala, beleza, te ama também, acabou. É isso aí. Mano, eu nunca vi. Tô falando de mim. Pode ter acontecido? Pode. Mas eu nunca vi ninguém falar assim, pô, Jesus me ama. Vou aceitar Jesus então. Vou pra igreja. Se eu chegar pra vocês aqui e falar assim, Jesus te ama. Pô, não. Entendeu? Mas eu tenho que fazer vocês entenderem de fato o que é o amor de Jesus. Mas pra vocês entenderem de fato o que é o amor de Jesus, tem que mostrar pra vocês quem é Jesus. Tem que mostrar por que Jesus fez isso. E mostrar tudo. E a gente vai cada hora em um buraco ainda maior de estudo, de teologia, de ensinamento. Então tu não pode só chegar numa pessoa e falar assim, pô, é isso. E a pessoa fala assim, e se a pessoa te der de fora, souber mais que você? Como vai ficar essa história? Aí tu tá ferrado. Entendeu? Não, o pior ainda é se ela souber menos, cara. Porque aí tu é uma pessoa que ainda não entendeu nada e você tá passando que você não entendeu pra aquela pessoa, tá ligado? E fica nesse tem ciclo vicioso. Aí que tem bons argumentos, filho. Sim, mas então, esse ciclo vicioso aí é justamente o que acontece nesse tipo de igreja. Que é por isso que eu não julgo todas as pessoas que estão ali, porque talvez a maioria ali não tá vivendo essa parada. Que é gente que aprendeu errado e vive errado e tá ensinando errado e vai continuar nesse negócio. Todo mundo vivendo errado, achando que tá indo pra um tal céu, tá ligado? Entendeu?
E, caraca, eu acredito no céu, acredito pra caraca no céu, tá ligado? Acredito em Deus, acredito pra caraca no Deus, acredito que vai ter um apocalipse, vai ter um final, acredito pra caramba. Sim. Só que como que eu vou explicar isso pra uma pessoa e como que eu vou fazer uma pessoa acreditar nisso se ela não sabe metade do que é isso, não sei o que. Então, tinha que ter o estudo. Tinha que ter o estudo, entendeu? Tinha que ter o estudo. Tem muita gente que... Tipo assim, tu falou, tu deu os dados aí, né, de 75% da população de Nova Iguaçu. Eu acredito que seja isso, não lembro agora de cabeça, mas é mais ou menos isso. E por que tem tanta gente matando? É aí que entra a igreja também em questão social. Tipo assim, dar curso, né? E sei lá, ensinar violão, ensinar libras, igual ensina aqui na rua. Tu abre um leque maior. Tu tem projeto desse no Skyline? Tipo... Mano, a gente tem muito projeto. A parada é que a gente não tem muito recurso, entendeu? Entendi. A gente tem muita ideia de fazer muita parada. A ideia nossa justamente era essa. Era fazer um trabalho social. Muitas pessoas confundem a igreja com trabalho social. A missão da igreja não é fazer trabalho social. Entendeu? Tipo assim, isso choca algumas pessoas. Falam assim, não, a nossa missão não é dar comida, não é alimentar o pobre, não é só isso. Isso é consequência, justamente. Isso é consequência. A partir do momento que você acredita que Jesus, que Deus te abençoou, você quer abençoar. Mas a ideia central da igreja é mostrar quem é Cristo. Entendi. É mostrar quem foi Jesus que morreu na cruz, e por que ele morreu na cruz, e por que ele veio à terra e tudo isso, entendeu? Mostrar que a gente tem que viver uma vida pra glória de Deus. E aí vem a consequência. Se eu vivo pra glória de Deus, como que eu vivo pra glória de Deus se Deus não precisa de nada que eu tenho? Entendeu? Deus é enorme, Deus tem tudo. Você precisa dele. Eu que preciso dele. Deus não vai entrar numa crise existencial se eu parar de cantar. Se eu parar de ir pra igreja, se eu parar de ler Bíblia. Não vai acontecer nada com Deus, pô. Entendeu? Deus não depende de mim. Então, como que eu faço pra mostrar, glorificar Deus aqui na Terra? Mostrando quem ele é e o que ele é. Ele é um Deus bom, um Deus de amor, um Deus de justiça. Então, eu tenho que falar a verdade, ser bom, ser amoroso e ser justo, entendeu? Então, como eu posso ser bom? Posso ser bom sendo bom pra você, sendo bom pra tu, sendo bom pra um morador da rua, sendo bom pra um orfanato. Essa e aí base, que começa. E aí é a consequência. Eu entendo quem é Cristo e através do momento que eu entendo quem é Cristo, eu mostro quem Cristo é. E como que eu mostro quem Cristo é? Nessas consequências. Sendo uma pessoa boa, sendo generoso, sendo gentil. Sendo um exemplo daquilo, né? Exatamente. Entendeu? Quando as pessoas olham pra mim e falam assim, aquela pessoa tem uma coisa... Aquele clichê, aquela pessoa tem uma coisa diferente. Mas é justamente porque pra seguir a Cristo tem alguns requisitos, entendeu? É deixar algumas coisas de lado, é abrir mão de algumas coisas que tu gosta, entendeu?